O milagre que mudou a vida de Amanda, quando a fé venceu o desespero. Amanda Oliveira olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto a chuva batia forte nos vidros. As contas estavam empilhadas sobre a mesa da cozinha, todas com a palavra atrasada carimbada em vermelho. O desespero apertava seu peito como um nó que não afrouxava. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, tossia sem parar no quarto, a febre alta já durava 3 dias, e o remédio que o médico havia receitado custava mais do que ela tinha na conta. O pior era saber que, se não pagasse o aluguel até o final da semana, seriam despejados. Sem família por perto, sem ninguém para pedir ajuda, Amanda sentiu-se sozinha contra o mundo. Mãe, eu tô com frio, chamou Pedro, a voz fraca, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Ela correu para cobri-lo com o único cobertor que tinham, mas o medo a paralisava. O que eu vou fazer, Deus? Pensou, pela 100ª vez naquele dia. Foi então que se lembrou daquela igreja grande, com as portas sempre abertas, que ficava no caminho do ponto de ônibus. Vira pessoas entrando e saindo com sorrisos no rosto, algumas até chorando de emoção. Uma placa dizia: aqui, Deus opera milagres. Venha e veja. Amanda nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, mas naquela noite, sem mais forças, decidiu que não tinha nada a perder. O primeiro passo, chegando à Igreja Universal. Naquela quarta-feira à noite, Amanda entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com Pedro nos braços, tremendo não só de frio, mas de vergonha. O lugar estava cheio, as luzes brilhantes, a música alta e alegre. Pessoas cantavam com as mãos levantadas, outras choravam no altar. Ela se sentou num canto, tentando passar despercebida, mas uma senhora de sorriso acolhedor se aproximou. Filha, tudo bem? Você parece abalada, disse a irmã Maria, como Amanda viria a conhecê-la depois. Eu não sei nem por onde começar, gaguejou Amanda, segurando Pedro mais forte. Meu filho está doente, não tenho dinheiro para remédio, vou perder minha casa. A irmã Maria não hesitou. Pegou sua mão e levou-a até a frente, onde um pastor de voz firme pregava sobre a fé que move montanhas. Pastor, esta irmã precisa de uma oração urgente, disse ela. O pastor Oliveira, um homem de olhos penetrantes e uma unção que se sentia no ar, olhou para Amanda e Pedro com uma compaixão que a fez chorar sem querer. Deus não abandonou você, minha filha, disse ele, colocando a mão na cabeça de Pedro. Hoje, esta casa é sua. Hoje, você vai ver o poder de Deus. E foi ali, entre lágrimas e mãos estendidas, que Amanda ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, sobre como Deus honra quem crê, sobre como a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mudar qualquer situação. A fé em ação, campanhas, dízimo e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Amanda voltou à igreja. Não tinha dinheiro para oferecer, mas o pastor ensinou que Deus não olha para o valor, mas para o coração. Ela começou a separar, mesmo que fosse apenas alguns trocados, como dízimo e oferta, confiando que Deus multiplicaria. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orou todas as manhãs antes do sol nascer, declarando a vitória sobre a doença de Pedro e a dívida que a sufocava. Senhor, o Senhor disse que é Jeová Jiré, o Deus que provê, orava ela, com as mãos trêmulas. Eu não tenho mais forças, mas creio que o Senhor vai me socorrer. Na fogueira santa de sexta-feira, quando o fogo espiritual parecia consumir todos os problemas daqueles que estavam ali, Amanda sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza interior: Deus estava ouvindo. O pastor ungiu Pedro com óleo consagrado, orando contra a febre e qualquer mal que estivesse atacando aquele menino. E então, algo incrível aconteceu. O milagre, quando Deus interveio. Na manhã seguinte, Pedro acordou sem febre. Amanda colocou a mão em sua testa, incrédula. O menino sorriu, fraco, mas sem tossir. Mãe, eu tô com fome, disse ele, pela primeira vez em dias. Ela chorou ali mesmo, de joelhos, agradecendo. Mas Deus não parou por aí. Na segunda-feira, quando Amanda foi buscar o remédio na farmácia, a atendente olhou para ela com um sorriso. Moça, alguém já pagou esta receita. Um homem deixou o dinheiro aqui ontem à tarde e disse que era para uma mãe chamada Amanda, com um filho doente. Ela não conhecia aquele homem. Não tinha parentes na cidade. Só podia ser Deus providenciando. E como se não bastasse, no mesmo dia, o telefone tocou.
Era o síndico do prédio onde morava. Dona Amanda, o senhorio recebeu um pagamento anônimo referente ao seu aluguel. Está tudo quitado. Ela caiu em prantos. Não eram coincidências. Era o milagre que ela havia semeado com lágrimas e fé. A transformação, uma vida de testemunho. Hoje, Amanda está no altar da Igreja Universal, dando seu testemunho com Pedro ao seu lado, saudável e cheio de vida. Ela conta como aprendeu que Deus não falha, que as batalhas mais difíceis são vencidas de joelhos, e que a fé sem obras é morta. Foi preciso agir, orar, jejuar e confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu pensei que minha vida tinha acabado, diz ela, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Agora, ela é uma das primeiras a chegar nas vigílias de madrugada, a participar das campanhas, a levar outras pessoas que, como ela, estão sem esperança. Porque Amanda sabe, na Igreja Universal, Deus não só ouve as orações, ele responde. E a lição que ela deixa para quem ouve sua história é simples, mas poderosa. Não importa o tamanho do seu problema. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e colocar Deus em primeiro lugar, ele vai te surpreender. Porque milagre não é sorte. Milagre é Deus agindo quando a gente crê. Amanda nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Depois daquele dia em que ela entrou arrasada na Igreja Universal, com o coração partido e as contas se acumulando, tudo começou a se transformar. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, enquanto ela participava de uma corrente de oração na CCB, uma irmã em Cristo se aproximou dela com um papel na mão. Era um recado da secretaria da igreja. Alguém havia deixado um envelope com seu nome. Dentro, havia um cheque no valor exato das dívidas que ainda a sufocavam. Não era um empréstimo, não era uma doação com condições, era uma bênção de Deus, através de mãos anônimas que obedeceram à voz do Espírito Santo. Eu caí no chão chorando, conta Amanda, com os olhos brilhando só de lembrar. Não era só o dinheiro, era a confirmação de que Deus estava olhando por mim. Ele conhecia cada detalhe da minha dor e agiu no tempo certo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Seu marido, que havia se afastado da fé e quase desistido do casamento, começou a notar a mudança nela. Amanda não reclamava mais, não vivia amargurada. Em vez disso, falava de esperança, de oração, das promessas de Deus. Até que, numa noite de culto de libertação, ele entrou na igreja pela primeira vez em anos. Não foi por insistência dela, mas porque algo dentro dele o levou até lá. Quando o pastor começou a orar pela restauração das famílias, ele quebrou, relata Amanda, emocionada. Meu marido chorou como uma criança, pediu perdão a Deus e a mim, e daquele dia em diante, tudo mudou. Hoje, ele é obreiro, serve na igreja comigo, e nosso casamento é um testemunho de que Deus reconstrói o que estava quebrado. Agora, quando Amanda olha para trás, mal reconhece a mulher desesperada que entrou naquela igreja há alguns anos. Sua casa, que antes era um campo de batalha, virou um lar de paz. As contas estão em dia, os filhos servem a Deus, e ela mesma se tornou uma instrumenta nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Muitas pessoas me perguntam, como você conseguiu? Eu respondo, não fui eu, foi Deus. Todo dia eu me lembro daqueles versos que o pastor leu para mim: o que era impossível aos homens é possível a Deus, o Lucas 18:27. E é verdade. O que o mundo diz que não tem jeito, Jesus transforma. O que o diabo roubou, Deus devolve em dobro. Hoje, Amanda não só frequenta a CCB, ela vive a CCB. Participa dos jejuns, das campanhas, das vigílias. Leva comida para os necessitados, ora pelos doentes, compartilha seu testemunho com quem perdeu a esperança. Porque ela sabe que milagre não é só para alguns, é para quem crê. E toda vez que alguém lhe agradece por uma oração atendida ou por uma palavra de fé que mudou uma vida, ela sorri e diz: não agradeça a mim. Agradeça a Deus, que usa a Igreja Universal para fazer o que só Ele pode fazer. Aqui, a gente não vê só promessas, a gente vê as promessas se cumprindo. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. A vida de Amanda se tornou um farol de esperança na região. As pessoas começaram a reconhecê-la nas ruas, não mais como aquela mulher quebrada que chorava nos bancos da igreja, mas como uma serva de Deus que carregava a luz do Espírito Santo.
Muitas vezes, enquanto distribuía cestas básicas ou visitava os enfermos, alguém se aproximava com lágrimas nos olhos e contava: Irmã, eu também preciso de um milagre. E ela, com a mesma fé que havia recebido, respondia: Então venha comigo. Na CCB, Jesus não faz acepção de pessoas. Se ele mudou a minha história, vai mudar a sua também. Um dia, uma mãe desesperada chegou até ela com o filho nos braços. O menino, de apenas 3 anos, tinha uma doença rara que os médicos não conseguiram diagnosticar direito. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando, e os especialistas davam poucas semanas de vida. A mulher, já sem forças, balbuciava entre soluços: Dizem que não tem cura, mas eu não aceito isso. Eu não posso enterrar meu filho. Amanda não hesitou. Abraçou a ambos, orou ali mesmo na calçada, e depois levou a família direto para a igreja. Naquela noite, havia uma corrente de oração poderosa, e o pastor, ao ver a cena, chamou o menino para o altar. Com autoridade espiritual, impôs as mãos sobre ele e declarou: Em nome de Jesus, esta criança está curada. O sangue de Cristo purifica, restaura e dá vida onde a medicina não pode. Os dias passaram, e o que parecia impossível aconteceu. Novos exames foram feitos, e os médicos, atonitos, não encontraram mais nenhum sinal da doença. O menino, antes pálido e fraco, agora corria pelos corredores do hospital, brincando como qualquer criança saudável. A mãe, de joelhos no templo, chorava não mais de dor, mas de gratidão. Deus usou esta igreja para devolver meu filho. Eu não tenho palavras, só louvores. Esse não foi um caso isolado. Histórias como essa se multiplicavam. Um homem que estava paralítico há anos deixou a cadeira de rodas após uma campanha de fé. Uma jovem que lutava contra a depressão e pensava em tirar a própria vida encontrou razão para viver depois de participar dos cultos. Um casal à beira do divórcio reconquistou o amor após seguir as orientações espirituais do pastor. A cada testemunho, Amanda via a mão de Deus agindo de forma tangível. Não eram coincidências, não eram a sorte. Era o poder do Altíssimo se manifestando através de uma igreja que não desiste, que ora, que jejua, que busca a Deus de todo o coração. E ela mesma continuou sendo transformada. O vazio que um dia a consumia agora era preenchido pela presença do Espírito Santo. As noites de insônia deram lugar a madrugadas de oração. O medo do futuro se tornou confiança absoluta em quem segura todas as coisas em suas mãos. Certa vez, durante uma vigília, o pastor fez um chamado especial: Quem aqui precisa de um milagre urgente? Quem está cansado de lutar sozinho? Venha ao altar, porque hoje Deus vai agir. Amanda, já acostumada a ver a glória de Deus, sentiu o coração arder. Ela se levantou e, com voz firme, testificou: Eu já fui essa pessoa desesperada. Eu já achei que não tinha saída. Mas aqui, nesta casa, eu aprendi que Deus não só ouve como responde. E Ele vai fazer por você também. Naquele momento, dezenas de pessoas correram para a frente, clamando por libertação. E o Espírito de Deus moveu-se de tal forma que muitas caíram sob o poder, outras choraram em arrependimento, e várias receberam a cura que tanto buscavam. Depois do culto, uma senhora idosa, com os olhos brilhando, segurou a mão de Amanda e disse: Minha filha, você é prova de que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres como nos tempos da Bíblia. E esta igreja é diferente. Aqui, a gente não só ouve falar de Deus, a gente o vê agindo. Amanda sorriu, lembrando de como tudo havia começado, com uma oração simples, um coração quebrantado e a decisão de não desistir. Agora, ela fazia parte de um exército de fiéis que, dia após dia, viam o sobrenatural se tornar natural dentro da CCB. Porque quando o povo de Deus se une em fé, jejum e oração, não há doença que resista, não há problema que não tenha solução, não há vida que não possa ser restaurada. E isso, Amanda sabia muito bem, não era mérito de homem algum, era graça de um Deus que ainda hoje opera milagres através daqueles que creem. Amanda voltou para casa naquela noite com o coração transbordando de gratidão. Ao entrar, sua mãe, que sempre havia sido cética em relação às coisas de Deus, olhou para ela com surpresa. Não era apenas o brilho nos olhos da filha que chamava atenção, mas algo mais profundo, uma paz que ela nunca tinha visto antes. O que aconteceu com você, minha filha? Perguntou a mãe, enquanto Amanda se sentava ao seu lado no sofá.
Mãe, eu preciso te contar, disse Amanda, segurando as mãos trêmulas da mãe. Deus me curou. Não foi medicina, não foi sorte, foi Ele. A mãe, que há anos lutava contra uma depressão silenciosa, olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Não era só a cura física de Amanda que a impressionava, mas a transformação em seu espírito. Algo dentro dela começou a se quebrar, não de dor, mas de esperança. Você acha que Deus poderia fazer algo por mim também? Perguntou, com a voz embargada. Amanda sorriu, lembrando das palavras do obreiro. Aqui, a gente não só ouve falar de Deus, a gente o vê agindo. Mãe, amanhã tem um culto de oração na igreja. Vamos juntas? Eu te levo. No dia seguinte, as duas entraram na congregação cristã no Brasil pela primeira vez juntas. A mãe de Amanda sentia o coração acelerado, mas algo a atraía para aquele lugar. Quando o culto começou e os irmãos começaram a orar, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. As lágrimas caíram sem controle, e pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que havia esquecido: alívio. Enquanto a mãe de Amanda orava em voz baixa, uma irmã da igreja se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus está te libertando agora, minha irmã, disse ela, com uma convicção que só vem do Espírito. A depressão não tem mais poder sobre você. E assim foi. Não foi um processo longo, não foi uma luta, foi um milagre instantâneo. A mãe de Amanda saiu daquele culto como se tivesse nascido de novo. O peso que a oprimia por anos havia sumido, substituído por uma alegria que ela não conseguia explicar. Em casa, enquanto tomavam café juntas, a mãe olhou para Amanda e disse: Eu não sei como agradecer a Deus por tudo isso. Primeiro você, agora eu. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui, e eu não mudei. Amanda sorriu, sabendo que aquilo era só o começo. Porque na CCB, os milagres não são exceção, são a regra. Cada vida transformada é um testemunho de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda libera. E quando uma família inteira é alcançada, o impacto vai além do que os olhos podem ver. Hoje, Amanda e sua mãe servem juntas na igreja. Uma, que foi curada de uma doença que os médicos disseram ser incurável. Outra, que foi libertada de uma escuridão que parecia não ter fim. E as duas sabem de uma coisa: não foi coincidência, não foi sorte. Foi a mão poderosa de Deus, usando uma igreja que não teme crer no sobrenatural. Porque quando o povo se une em oração, quando a fé é genuína e o coração está quebrantado, Deus age. E na congregação cristã no Brasil, ele age de maneiras que só quem vive pode entender. A vida de Amanda e sua mãe mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, a casa delas era um lugar de silêncio pesado, de portas fechadas e olhares baixos. Depois do milagre, virou um ponto de luz. As pessoas passavam e ouviam cânticos, risadas, orações. Até a comida parecia ter outro sabor, como se a alegria tivesse temperado até os pratos do dia a dia. Foi então que a tia de Amanda, que morava em outra cidade, recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, a voz da irmã, antes tão frágil, agora firme e cheia de vida: você precisa vir aqui. Não é só por mim, não é só pela Amanda. É por você também. A tia, cética, quase desligou. Mas algo naquelas palavras a fez parar. Talvez fosse o tom diferente. Talvez fosse a paz que ela não ouvia há anos. Ela veio. E no primeiro culto que participou, quando viu a sobrinha, aquela menina que os médicos tinham desistido, correndo pelo templo, abraçando as irmãs, louvando sem cansar, seu coração se partiu. Não de dor, mas de uma comoção que ela não sabia explicar. Naquela noite, enquanto as mãos dos servos de Deus eram impostas sobre ela, algo dentro dela quebrou. Não foi choro, não foi grito. Foi um suspiro fundo, como se uma corrente invisível se rompesse. Quando abriu os olhos, sentiu algo que havia décadas não sentia: esperança. Os dias seguintes foram de descobertas. A tia, que carregava uma amargura antiga por perdas que nunca tinha superado, começou a frequentar as reuniões de oração. Não falava muito, só ouvia. Mas cada palavra dos hinos, cada testemunho de vida mudada ia penetrando como água em terra seca. Até que uma noite, durante um culto de libertação, ela se levantou. Não planejou, não pensou. Só sentiu que precisava.
E quando os irmãos oraram por ela, algo saíra, não em forma de demônio gritando, não em cena de filme, mas em uma paz tão profunda que ela soube, estava livre. Hoje, a família que antes estava dividida pela dor agora serve junta no mesmo altar. A mãe de Amanda lidera um grupo de oração pelas mulheres que chegam quebrantadas. Amanda, que os médicos disseram que nunca mais andaria sem muletas, dança nos cultos de jovens como se suas pernas nunca tivessem conhecido fraqueza. E a tia? Agora ela quem faz as ligações, quem convida, quem diz com lágrimas nos olhos, se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Porque na CCB, os milagres não param. Eles se multiplicam. Uma vida toca outra, que toca outra, como ondas que não param de se espalhar. E cada história é um lembrete, Deus não mudou. Ele ainda escolhe os simples, os que creem de coração. Ainda usa uma igreja que não negocia a fé, que não teme o impossível. E assim, o que começou com uma mãe desesperada e uma filha doente se tornou um rio de bênçãos que não para de correr. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Ele restaura. Ele transforma. E Ele usa a congregação cristã no Brasil para mostrar ao mundo que, sim, os milagres ainda existem e eles estão mais vivos do que nunca. O milagre completo. A menina, antes pálida e frágil nos braços da mãe, agora corria pelo pátio da igreja, o riso ecoando como música. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, voltaram limpos. Os médicos, incrédulos, balançavam a cabeça, não há explicação científica. Mas eles não estavam naquela noite de oração, quando mãos unidas clamaram e o céu respondeu. A tia, que outrora chorava em silêncio, agora segura a sobrinha pela mão e conta a história para cada visitante, cada irmão que chega com o coração partido. Deus não olha para nossa força, mas para nossa fé, ela diz, enquanto a menina, agora saudável, cheia de vida, distribui abraços como se fossem sementes de esperança. Reflexão final. Às vezes, a dor parece um abismo sem fundo. Mas é nas cicatrizes que Deus escreve seus maiores milagres. Aquela mãe aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando o chão treme. A igreja aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, os simples, os que não desistem, os que creem além do que veem. Lição de vida. Milagres não são apenas curas ou livramentos, são provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda ama. Eles começam quando entregamos nossas impossibilidades nas mãos daquele que tudo pode. E assim, como ondas no mar, uma história de fé inspira outra, e outra, até que o mundo veja, Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível, especialmente quando menos esperamos. E o rio de bênção segue correndo. Porque quando Deus começa, Ele não para.